Eu não estou aqui para fazer nenhuma sugestão perversa, não estou aqui para tentar encaminhar ninguém para a morte, não estou aqui para tentar angariar discípulos para minha pessoa, não estou aqui desejoso de provocar algum tipo de mobilização política, não tenho nenhum interesse aqui a não ser um único. É que o Evangelho, que significa Boa Nova, o Evangelho de Jesus, que não é uma construção humana, que não é doutrina de igrejas, mas que é a palavra que ele ensinou, a palavra que ele encarnou, a palavra que ele viveu, a palavra que ele praticou, esse é o Evangelho. O meu interesse é que o Evangelho chegue até você, penetre em você, caia como uma semente boa no seu coração e que o regar do amor e da graça de Deus faça essa semente abrir, dar fruto, se manifestar. E o fruto do Evangelho é vida, é paz, é graça, é amor, é bondade, é vida eterna, é esperança imortal. Esse é o fruto do Evangelho. O fruto do Evangelho, se você pensa que é diferente, fique sabendo. Não é o primeiro carro, não é o segundo carro, não é a casa própria, não é a certeza de que você nunca mais terá nenhuma enfermidade, não é nenhuma garantia de que você não terá inimigos, não é nada do que a religião fanfarrista, mentirosa, enganadora e estelionatária vem dizendo a você como engano. E você crê e se frustra, pula e se arrebenta, diz sim e só ouve não na existência. Como tudo isso é dito em nome de Jesus e feito em nome de Jesus, o que sobra para você depois que o engano se mostra engano? Depois que aquilo que é dito como evangelho se mostra não evangelho. Depois que aquilo que é falado como promessa de Deus, sem ser promessa de Deus, mas apenas fantasia do homem para enganar você, se mostra miragem e realidade etérea e sem sentido, o que acontece a você? Você fica aí cínico, sem fé, fica com o coração decepcionado com Deus, com raiva de Deus. Por quê? Se não foi o Evangelho que você ouviu. Se o que você apenas ouviu foi o nome Jesus, que na Palestina, no tempo que Jesus nasceu, era um nome tão corriqueiro como João, José, Joaquim e Manel. É só um nome. O nome Jesus, divorciado de quem Jesus é, o nome Jesus separado do Evangelho, é só macumba, é só mandinga para gente supersticiosa de cabecinha de nós, de cabecinha de amendoinzinho podre. Nada mais além disso. No entanto, se você que está aí já entendeu o que eu venho dizendo, e o que eu venho dizendo não é uma invenção minha, eu tenho certeza absoluta que cada coisa que eu tenho ensinado aqui é o Evangelho mais puro e mais límpido, com as minhas palavras, com o meu jeito, com o meu modo de dizer, mas o conteúdo todo, no céu, na terra, debaixo da terra, é Evangelho. Não tem ninguém para dizer que não é. Nem o católico mais beato, nem o protestante mais fanático, nem o evangélico mais surtado, nem o espírita mais alucinadamente doutrinário, nem o esotérico mais viajante. Eu desafio você a dizer se o que eu ensino aqui não seja pura e simplesmente evangelho. Ora, se o que você está querendo é evangelho, eu quero dizer uma coisa a você.
Você tem que parar com essa ideia de que você pode fazer gestão de Deus, de que você pode administrar Jesus ao seu bel prazer. Você tem que parar com essa ideia de que você pode fazer uma seleção do Evangelho das coisas que lhe agradam. Porque Jesus não se oferece em partes, ele não diz, toma minha unha, ele não diz, leva minha cutícula. Ah, você gostou dos meus cílios? Fique com eles. Com Jesus é diferente, meu mano. Jesus não disse, olha, se sirva do pedaço de mim que lhe agradar mais. Não. A palavra dele é tão radical que ele diz que aquele que não comer a sua carne e não beber o seu sangue, e a sua carne não é aquele pãozinho de igreja, nem aquela hóstiazinha de templo. Não, isso aí é mentirinha da superstição da religião. E o sangue dele não é o vinho daquele cálice, seja ele grande ou pequeno. Aquilo ali é simbolização, mas não é. Ele não disse, aquele que não comer da simbolização da minha carne, do meu sangue, não terá a vida eterna. Assim como não disse, aquele que comer a simbolização da minha carne, do meu sangue, tem a vida eterna. Não. Quem inventou isso foi a religião, como inventou a presepada toda de resto. Jesus disse foi, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. Estava convidando a gente para um banquete canibal. Estava convidando a gente para o escândalo e a loucura de uma antropofagia espiritual. Estava convidando a gente como quem caiu em montanhas andinas e não tem mais como sobreviver. Ele está dizendo, olha, me coma, se sirva de mim, me devore todo, porque essa será a vida eterna para você. Com Jesus, por isso, não existe essa oferta do Senhor. Tua mão é tão linda, me dá a tua mão. Como tem gente que faz, eu quero uma mão de Deus. Senhor, me dá a tua mão, estende a tua mão. De Deus eles só querem a mão. O olhar não. O coração de Deus plantado neles? Não. Os pés de Deus como andar para eles andarem? Não. Do pé de Deus, eles só querem sola de Deus no peito dos outros, dos inimigos deles. Senhor, sola os meus inimigos. No mais, ele quer pedaços de Deus, ele quer frankensteinizar Deus. A maioria das pessoas que estão me ouvindo, se forem honestas, terão que admitir que quando pensam no Evangelho, dizem é demais para mim. Por isso é que o cara escolhe uma religião, ele não quer Jesus. Ele quer uma igreja. Ele não quer o Evangelho. Ele quer uma religião. Aí a gente inventa a religião. A gente inventa qualquer coisa segundo o Evangelho. O que é qualquer coisa segundo o Evangelho? É a doutrina de um homem que sistematizou, que se serviu, que frankensteinizou, que montou um corpinho supostamente lógico para comprovar a tese dele. E parte da premissa dele usa o Evangelho como elemento de concatenação de coisas que ele seleciona do Evangelho, e aí monta isso que é o Evangelho segundo Caio. O Evangelho segundo Caio é pura mentira. Segundo Allan Kardec é pura mentira. O Evangelho segundo São Pedro é pura mentira. O Evangelho é Jesus. E Pedro que se vire para obedecer Jesus, e Paulo que se vire para obedecer Jesus, e Kardec que deu jeito dele de obedecer Jesus, e Caio que deu jeito dele de ser servo de Jesus. Pronto e simples. O que passar disso é mentira de homens.
Se lhe disserem, olha, sem esse livro aqui você não pode fazer parte da Igreja de Deus, você tem que assimilá-lo todo e guardar essa doutrina. Diga para fazerem bom proveito e enfiar em algum bom lugar, porque é mentira. Salvação é Jesus. Vida eterna é Jesus. Perdão é com Jesus. Aprender a morrer é com Jesus. Aprender a viver é com Jesus. Viver é a vida segundo Jesus. Quem quer Jesus tem que querer Jesus mesmo. E é isso que eu estou aqui para dizer a você. Eu estou aqui, domingo após domingo, semana após semana, para dizer que enquanto eu estiver vivo nesta terra em meu favor ou contra mim, eu vou pregar o tempo todo dizendo que essa construção toda que está aí é uma fanfarrice sem Deus, praticada em nome de Jesus, acerca da qual Jesus diz, eu não conheço, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro, não frequento, não faço parte, nunca passei pela porta, não sei nem do que eles tratam. Aí você diz, puxa, meu irmão, maneira, né? Maneira. Jesus não disse ide por todo mundo e maneirai o evangelho para toda criatura. Não. Ele disse ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ordenado. Todas. Se não forem todas, não é evangelho. Evangelho que eu digo, gosto dessa parte, não é evangelho. É uma porção do Evangelho transformada em meu engano. Jesus que eu diga, eu amo Jesus porque ele curou a minha vozinha. Amém, meu querido. Curou a sua avó, é simples. Agora, Jesus não reconhece esse amor só porque ele curou a sua avó. Ele diz, aquele que diz que me ama, que guarde os meus mandamentos. Ele disse, vós me amais se guardais os meus mandamentos. Você está pensando que Jesus é otário? Que ele é o seu namoradinho bobo? Que ele é essa namoradinha que você enrola? Essa esposinha que com um presentinho esquece que você é cretininho? Você está pensando que é assim? Que basta chegar e dizer, Jesus, o Senhor é o máximo, que legal, você curou minha avó, que maravilha. Ele vai olhar para você. Antes de ser Deus, Jesus é homem. E antes de ser homem, Jesus é Deus. Ele vai olhar para você. E vai dizer, você me ama? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Do contrário, você está tentando me fazer de otário. Está tentando ver se eu fico tão empolgado e grato por você reconhecer que eu fiz o que eu fiz curando a sua avó, como se eu fosse um Deus abestalhado, andando por aí, dizendo, puxa, o fulano gosta de mim porque eu curei a avó dele. Você está pensando que eu sou esse bobinho? Se você diz que me ama, pare de dizer que me ama. E guarde o meu mandamento. Meu mandamento é amor. Se você diz que me ama, ame os outros. Se você diz que me ama, seja meu amigo, sendo fiel ao mandamento do amor, da verdade, da palavra, da justiça. Se você diz que o seu negócio é comigo, então que seja comigo e não com um pedaço de mim. Ou você está pensando o quê? Pergunta Jesus a você. Que eu sou um Deus carente, que fico todo emocionado porque você vai domingo a um culto e depois de um cântico você bate palmas? Você está pensando que eu sou o Roberto Carlos fazendo 50 anos, meu filho? Pare de bobagem, eu não ouço as suas palmas, eu não ouço palma nenhuma.
Aplauso para mim é obediência. Aplauso para mim é confiança. Aplauso a mim é submissão tranquila à verdade, por reconhecer o bem da verdade, o amor na verdade, a misericórdia na verdade. Aí você está me aplaudindo. Do contrário, bobinho, quem é que você pensa que está aplaudindo, a não ser você mesmo? E é um bando de outros idiotas tão enganados quanto você, pensando que eu sou um ídolo, pensando que eu sou o Mick Jagger, envelhecido e carente de uma adulação. Você está pensando que eu sou o quê? Que eu sou igual a você? Que eu sou igual aos seus ídolozinhos? Com Jesus, meu amigo, ou é ele todo ou é ele nada. Com Jesus não dá para ficar fazendo vestibular de pedaços do Evangelho para a gente dizer o que passa para a nossa vida e o que não passa para a nossa vida. Ou é ou não é. Agora preste atenção. Pode ser que você esteja dizendo, bom, então hoje é o último dia que eu estou te assistindo, Caio. Eu duvido. Duvido. Só se você quiser se emburrecer de vez. Porque o Evangelho não é essa coisa segundo os evangélicos, nem segundo Allan Kardec, nem segundo o cristianismo. Esse Evangelho segundo o cristianismo, eu quero dizer para você, cruz, credo, eu estou fora. De qualquer outro Evangelho, segundo quem quer que seja, eu estou fora. Um Evangelho segundo eu, Deus me livre. O meu negócio é com o Evangelho de Jesus. Só Jesus. Jesus é o Evangelho é Jesus. Quer saber o que é o Evangelho? Olhe para Jesus. Agora, olhe para o Jesus descrito nos Evangelhos. Não nessa miragenzinha barroca das igrejas, não nesse Cristo de gesso, de doutrinas, de criação de pastores, bispos, apóstolos, papas surtados, que criam um Deus segundo a sua imagem e semelhança, segundo a conveniência de um momento histórico, segundo as moralidades vigentes, segundo as burrices presentes. Esqueça isso. Porque se você estiver associando o Evangelho a isto, tudo o que eu disse até agora, se a você pareceu que seja um reforçamento disso que eu justamente denuncio, aí então você não vai me ouvir nunca mais, porque você vai dizer a mesma coisa que eu diria. Se eu pensasse que Evangelho é esse negócio que está por aí, e eu ouvisse alguém dizendo que teria que abraçar esse negócio todo, eu ia dizer, eu não quero nem a unha, quanto mais a totalidade. Porque desse suposto Evangelho que está aí, eu não quero nada, você me entendeu? Nada. Só me interessa esse que vem pura e simplesmente de Jesus. Que eu aprendo aqui entre Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois que aprendi o suficiente, não com intelecto, mas deixando entrar, ser drenado para o meu coração, se transformar em fé, em convicção, em entendimento, em consciência, em compreensão, depois em afeto, depois em emoção, em comportamento, em tudo mais, se não for esse Evangelho que chega e muda tudo, que faz literalmente nascer de novo, se não for este, eu não quero. E o único que produz isso de verdade, sem ser fanfarrice religiosa, sem ser apenas encenação, sem ser apenas batismo com água ou em água, sem ser apenas apresentação num clube religioso dizendo, olha, mais um a gente ganhou para Jesus que está aqui com a gente. Ou seja, o Evangelho não é nada disso, e o que Jesus quer com você, o que ele chama de realidade de verdade, não tem nada a ver com esses aparatos e não tem nada a ver com as encenações. Batismo, por exemplo, só faz sentido em quem já foi batizado.
em quem já foi batizado no coração pelo Espírito Santo, em quem já se converteu em fé, em quem disse eu creio de verdade, sou teu, esse vá lá e seja batizado, porque esse batismo de fora, com água, com elementos externos, deve ser apenas um sinal externo, histórico, visível, de uma realidade interna estabelecida já em você. Do contrário, é como dar um banho numa porca, só isso, meu irmão. E essas palavras não são minhas, se você ficou escandalizado, são do apóstolo Pedro. Quer ver uma outra máxima dele? Esse tipo de batismo que não converteu o coração não gera nada. É tão nojento quanto um cão voltar ao vômito depois de ter se lavado. É um banhozinho num cão deseducado que vai logo, logo voltar para se revirar no seu próprio vômito. É isso que a religião tem feito a 3x2. Lavado porcos, dado banho em cães e o porco volta à lama, a mesma vida de sempre, o mesmo ódio de sempre, a mesma fantasia de sempre, a mesma vaidade de sempre, a mesma inveja de sempre, a mesma maldadezinha de sempre, a mesma hipocrisia de sempre, a mesma covardia de sempre, só que agora ele é batizado. É um porquinho lavado. Mas não tenha dúvida, ele vai voltar a fuçar o ambiente dele. Isso eu não quero para mim. Isso eu detesto. Isso aí pode ser feito em nome de Jesus, mas é obra do diabo. Eu não quero. Só me interessa a mim o que disser respeito à pureza e à simplicidade de quem Jesus seja e do Evangelho que ele ensina. Ou você se torna servo da verdade do Evangelho, ou você será apenas o indivíduo que ficou pior do que antes, porque teve toda a chance de beijar a vida, de acolher a excelência da vontade de Deus para a sua vida, mas preferiu continuar no seu próprio engano, fazendo as suas supostas seleções de verdade, que não geram nada, a não ser mais presunção de verdade, que endurece sua mente ainda mais, que torna você mais impermeável, mais insensível, mais desgraçadamente endiabrado sem sentir. O pior diabo humano não é aquele que diz Deus não existe, é aquele que diz Deus existe, mas no coração ele vive como se não precisasse dele, ou como se dele precisasse apenas o que desejasse precisar, mas sem nenhuma disposição de se entregar. Esse pessoal que fica aí nesse quase, nesse limbo, mas não vai e nem vem, esse pessoal vai criando uma crosta de insensibilidade horrorosa. Foi por isso que Jesus disse que era infinitamente mais fácil reunir prostitutas meretrizes, fiscais corruptos do Império Romano, centuriões romanos acostumados à guerra. Essa moçada toda ainda era infinitamente mais sensível para o Evangelho do que aqueles beatos que diziam, eu não preciso disso, graças a Deus, ó Pai, porque eu não sou como os adúlteros, os iníquos, os desviados, graças a Deus porque eu frequento a tua casa, que vai ficando assim dizendo isso tanto para si mesmo, que depois não se enxerga mais. Depois nem o Evangelho consegue mais fazer bem a eles, sabe por quê? Eles se tornaram ou evangélicos, ou cristãos, ou discípulos de alguma doutrina segundo o Evangelho, de tal modo que eles se tornaram essa coisa, eles viraram segundo essa coisa, mas não conforme o Evangelho. Eu vou parar aqui,